economia, ambiente, energia e educação. Na verdade, cada um desses temas nós poderíamos ficar aqui discutindo uma tarde inteira, porque ele traz muitas informações importantes. Eu vou falar um pouquinho aqui para dar o start para fazer o debate. Tá? Eu fiz algumas anotações. Bom, a Leonora pediu para me apresentar. Ela já falou alguma coisa sobre a minha formação. Eu sou geóloga de formação e, assim como segunda-feira também nós tínhamos uma bióloga trabalhando no departamento de sociologia, né? Eu sou uma geóloga trabalhando no departamento de ecologia, ou seja, mostra que apesar da formação, de a gente seguir uma linha de formação, quando a gente começa a atuar na área ambiental, a gente abre o horizonte de atividades. Tá? Eu fiz meu mestrado e doutorado, desde que eu entrei na URGS, eu comecei a trabalhar na área de recursos hídricos, tanto o mestrado quanto o doutorado. O mestrado eu fiz lá no Saco de Tapas e o doutorado na bacia do Baixo Jacuí, tentando mostrar se teria a influência do uso do carvão sobre os recursos hídricos. E a partir daí eu sempre continuei a trabalhar na área de recursos hídricos e atualmente, alguns anos atrás, já comecei a trabalhar um pouquinho mais na área de gestão de recursos hídricos. E eu tenho duas linhas de pesquisa e de trabalhos de extensão, ensino, pesquisa e extensão, que é recursos hídricos, gestão de recursos hídricos e educação ambiental. A educação ambiental entrou na minha vida por uma necessidade, porque eu comecei a trabalhar em bacias hidrográficas e não tem como não trabalhar com a população. Ou seja, nós temos que fazer alguma atividade, porque não é só chegar e fazer levantamento de dados. A gente também tem que dar um retorno para a população e, dependendo do trabalho que a gente está fazendo, pode acabar nas escolas, junto ao governo municipal, trabalhar com professores, enfim, é outro mundo de trabalho. E eu absolutamente não sabia nada sobre educação ambiental, tanto é que eu tive que ir aprendendo e ainda estou aprendendo. Não é algo fácil de se fazer. Então, eu tenho um grupo chamado Núcleo de Estudos em Educação Ambiental que continua se reunindo até hoje, desde 2004. E cada ano a gente pega uma temática para desenvolver. Bom, obrigada por essa apresentação. Talvez você poderia dar umas reações principais a esse filme para nós iniciar uma conversa em cima das perguntas ou das outras reações que vocês tiveram ao assistir o filme. O que eu pensei assim, quando eu vi o filme, no filme se fala em crise ambiental, não só ambiental, no caso aqui é econômica, ambiental, de energia, social. Segunda-feira, no filme que nós vimos, também tratava muito disso. E eu comecei a me lembrar da década de 70, em 74 eu entrei na universidade. E na década de 70 nós estávamos em crise, que era a crise do petróleo. Na década de 60, eu me recordo muito pouco sobre isso, mas a problemática que é sempre mostrada na década de 60 e depois eu fui aprender quando eu já vim morar em Porto Alegre, com o Lutzenberger. Por quê? Porto Alegre, naquele período, era um movimento muito forte e eu aprendi isso depois que eu estava aqui em Porto Alegre, ou seja, a partir da década de 80 em diante. Lutzenberger trabalhava numa empresa
multinacional, foi para a Alemanha, ganhou uma bolsa para ir para a Alemanha a ter um aprendizado com essa empresa. E ele chegou lá e ele viu um mundo completamente diferente, tanto ele quanto o Sebastião Pinheiro. E a década de 60 é uma nova década. Na verdade, assim, essa década de 60, ela é como se fosse uma tomada de consciência, onde algumas pessoas, e isso era muito forte na Europa, conseguiam perceber muitos efeitos nocivos já no ambiente pela ação do homem, tá? E era muito mais perceptível, era mais de percepção de problemas ambientais localizados, tá? E ele, quando voltou da Alemanha, ele trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, porque nós vivíamos aqui em Porto Alegre uma situação também com um problema muito sério com a instalação de uma empresa de celulose, mas que ficava num município vizinho, mas que tinha um reflexo muito forte para Porto Alegre. O cheiro era muito forte. As pessoas de poder aquisitivo elevado moravam na Zona Sul e o cheiro pior era na Zona Sul. Então ficou um movimento muito forte, daí surgiu a HPAN, que é uma associação que atualmente é uma ONG, tá? Então, veio dessa, né? E muitas vezes isso era atribuído à ignorância, negligência, dolo, indiferença das pessoas e, inclusive, dos agentes, que a gente pode chamar de agentes predadores e consumidores de bens, muitas vezes, e outras vezes não, né? Então, a década de 60 e 70, para mim, se compõe uma crise que é do século passado. A crise atual, né? Então nós estamos no século XX e nós assim estamos quase que permanentemente em crise. 21 já. 21, desculpe. Voltamos para o século XX, né? século XX, século XXI são as duas que eu posso, né, dizer mais claramente. Desculpe, eu me atrapalhei. Ela tem uma característica diferente, por quê? Porque a degradação ambiental é bem percebida, tá? Como um problema generalizado e todos conseguem perceber que é pela inadequada gestão dos recursos naturais. Extração ao máximo possível de recursos naturais e como gerir isso? Nós somos dependentes de recursos naturais, não tem como dizer que não somos. Tá? Isso faz parte da nossa vida e por outro lado também se fez uma dicotomia, o homem, o ser humano, completamente separado da natureza. A natureza está lá e a palavra recurso tem uma conotação monetária, né? Então, natureza tem recursos naturais e nós estamos aqui para explorar o máximo possível. Então, essa degradação ambiental, tá? Ela se tornou já algo planetário. E isso é muito interessante. Então, essa é a diferença que existe. Antes era muito mais localizada e agora tem que ter isso, tá? Então, essa é a parte introdutória. Aí começam a surgir muitos questionamentos e também questionamentos em relação às políticas. Porque, né, nós, praticamente, né, temos uma série de leis e temos, né, como cidadãos, direitos e deveres, tá? Então, o que nós temos? Precisa ter soluções globais, não só em relação ao ambiente físico, biológico, mas também que entrem nas áreas sociais, políticas, culturais. A questão da pobreza se tornou muito forte, exclusão social, e daí vem a história lá do desenvolvimento sustentável, que é da década de 90. Tá? E aí, quero voltar agora para o filme, eu fiz uma introdução. Aí a gente vê o quê? 4 jovens que tentam, vou escrever alguma coisa aqui, ó, que questionam a situação atual. A primeira coisa é eles foram perguntar o que está provocando essa crise, tanto aqui quanto no outro filme.
é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Porque a gente tem que, às vezes, ir no cerne da questão, e daí a necessidade deles procurarem pessoas que tenham conhecimento que possam ajudar em uma resposta, tá? Mas o que é bom nesses documentários? Eles não se fixam na crise. Eles vão procurar formas de como grupos, pessoas estão contornando essa crise, estão fazendo algo diferente. E é isso que é fascinante para mim. Então ele não se torna aquela produção chata que fica sempre contando a mesma história, né? Traz uma série de elementos extremamente importantes, né? E daí que eles, né, abrem para uma série de, né, apresentações de novas oportunidades, alternativas que são mostradas, tá? Isso é muito bom. Eles foram por 10 países, né? Em 10 países, tá, eles foram acompanhar diferentes ações que estão acontecendo. E à medida que eu via isso também, eu me recordava de ações que são feitas no Brasil, que é muito semelhante. Então, o que eles mostraram nos diferentes países, se nós formos ver, praticamente todos os países têm esse tipo de ação. Ou seja, não existe mais algo que num país não está acontecendo. Então, tem sempre uma reação. O que é importante nisso tudo, tá? É que pessoas pensam diferente, e esse pensar diferente faz com que se tomem ações diferenciadas, com novas propostas. São ações pequenas, não importa, o importante é que se faça algo diferente, tá? Isso para mim é importante. Então, assim, ó, o que é importante é, quando a gente vê que tem uma situação extremamente crítica, a gente tem que não seguir em frente, mas olhar para o lado direito, o lado esquerdo, para trás. Alguma coisa mudar a direção. E a mudança de direção dá novas ideias. Isso é algo que é inerente a nós, tá? Então, e daí eu me recordo de um trabalho que eu fiz. Eu comecei um trabalho em 1996, 1996, para fazer um trabalho de educação ambiental em assentamentos rurais, 11 assentamentos rurais em Santana do Livramento. Acho que vocês sabem o que é um assentamento rural. Não? O assentamento rural, que a gente chama assentamento, são os assentamentos. Existe um grupo chamado Sem Terra, tá? Que se formou há muito tempo atrás, proveniente principalmente de um grupo que perdeu as terras por causa de demarcação de terras aqui no norte do Rio Grande do Sul, e eles moravam no sul, ou seja, a região, o solo, as rochas, a vegetação, os animais são completamente diferentes do norte em relação ao sul.
Eles chegaram lá, cada um ganhou em torno de 24 hectares, um lote. E o governo comprou grandes fazendas que estavam lá porque os donos das fazendas tinham morrido, os filhos já não moravam mais lá, não tinham mais interesse, então eles venderam as fazendas. E as fazendas foram separadas por lotes. E como eles foram um dos primeiros a receber esses lotes, surgiu posteriormente, o CONAMA fez uma resolução dizendo que tinha que fazer, que tinha que ter licença ambiental para usar a área. E o INCRA não tinha feito licença ambiental. Então a FEPOI estava cobrando uma licença ambiental e precisava de fazer alguns trabalhos na área ambiental, porque eles caçavam, pescavam, botavam fogo, não trabalhavam com resíduos, enfim, né? Eles não faziam nada daquilo que a FEPOI achava que tinha que ser feito. E daí eles nos convidaram o grupo, fui trabalhar por 2 anos e ficamos trabalhando durante 6 anos. E é interessante porque a gente, na medida que a gente vai, nós construímos um plano de educação ambiental para cada assentamento, coletivamente. E trabalhar coletivamente é fazer com que eles estabeleçam os objetivos de curto, médio e longo prazo, estabeleçam o que é necessário fazer, quais são as prioridades, enfim, e a organização do assentamento. Então, é muito fácil chegar e ensinar, mas nós não queríamos fazer isso. Então, demorou bastante tempo porque foi um processo de trabalho de conjunto com eles que envolveu primeiro conhecer as famílias, conhecer a fazer entrevistas, depois que a gente, né, porque eles sempre têm um pé atrás, as pessoas recebem muito bem, mas eles nunca dizem a verdade. Então nós precisávamos estabelecer uma relação de confiança entre o nosso grupo e eles. E levou mais de 1 ano para estabelecer uma relação de confiança. A partir daí foi desenvolvendo. Nós estabelecemos cursos em áreas principais importantes, porque alguns usavam muito agrotóxico. O problema dos resíduos sólidos era um problema muito sério. Então, questões sobre as APPs, eles não entendiam muito bem por que eles tinham que preservar as APPs. Então, era um aprendizado também. Então, nesse sentido é que a gente foi trabalhar lá. Então, assim, o que significa? É fazer aquilo que eu estava dizendo aqui, para voltar para cá também, né? É fazer algo diferente. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho. Para que eles depois consigam, a gente sai de lá e eles conseguem seguir a vida deles. E eles foram tocando a vida, nós terminamos e eles já têm filhos que entraram na universidade, muitos têm filhos que entraram na universidade, enfim. Né? A casa que era de madeira já é casa de alvenaria, quem não tinha carro já tem carro, eles foram se estruturando. Mas eles levaram muito tempo para aprender a entender, inclusive, o clima local, que era completamente diferente. A diferença de plantação era em torno de 4 meses. Então, quando eles levaram 4 anos para ter esse entendimento. E nem tudo que se plantava aqui no norte pode ser plantado lá. Nem tudo que produz aqui pode ser produzido lá. E eles têm um problema sério com reserva de água, porque lá o solo é muito arenoso, chove e vai para o aquífero direto. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, nós temos um documentário também chamado O Silêncio do Pampa, está no YouTube, vocês podem acessar, se chama O Silêncio do Pampa. Bom, voltando então para as ideias aqui. Em termos de atividades locais, nós em Porto Alegre temos inúmeros também. Tá? A Lomba do Pinheiro tem hortas comunitárias, que é muito interessante. Tem alguns prédios em Porto Alegre que tem produção de alimentos por cooperativas. Tá? Mas uma das coisas assim, que me chamou a atenção no filme é a questão do dinheiro mesmo, né? O problema, a gente entende muito pouco sobre
a questão monetária de cada país, porque a gente não aprende isso. E eles têm razão, porque se a gente souber de verdade como é a situação, seria terrível, né? É um sistema extremamente injusto em todos os países. E a questão de democracia, eu gostaria de saber qual é o país que tem a verdadeira democracia, porque os Estados Unidos não é a verdadeira democracia. Tá? Ver que na Índia eles estão colocando duas famílias de castas diferentes, um não intocável com uma outra casta, é um avanço enorme, né? Então é a mesma coisa que nós tirarmos as pessoas da pobreza aqui no Brasil e trazermos para uma outra classe. Para mim, muito semelhante isso também, tá? E eu creio assim que uma das coisas importantes que tem é que se nós começarmos, é pena que nós não temos políticas para isso, mas para mim o caminho, a gente tem que produzir um alimento para a população, não tem como, nós precisamos de alimento. E a cada dia a população cresce. Para mim a agroecologia e a permacultura são os caminhos para a produção de alimento. Agora, como fazer em grande escala? É um desafio, mas é para isso que a gente está aqui também, né? A gente está aqui, os jovens vão crescendo para enfrentar os desafios. E outra coisa também que já existe aqui no Brasil são os financiamentos comunitários, assim como eles fazem lá. Os financiamentos comunitários não têm uma cooperativa e que não dependem de banco, é como se fosse o próprio banco, então já existe em algumas comunidades. Tá? Para fechar, eu gostaria de dizer assim que a gente tem que pensar seriamente, por exemplo, eu vou para o supermercado e vou comprar arroz. Será que a maioria de nós pensa em comprar arroz que é produzido no Rio Grande do Sul ou compra de um outro estado? Ou de outro estado tem uma energia gasta para chegar aqui, se é do Rio Grande do Sul, que está muito próximo de nós. Então, é algo assim que aos poucos a gente tem que pensar nesse tipo de consumo, né? A Vandana Shiva, ela é maravilhosa, é sempre bom vê-la falar, ela já esteve aqui, ela já foi lá no Rincão Gaia fazer uma palestra, eu fui assistir. Ela trabalha muito com a parte de sementes, é um problema seríssimo que nós temos na época atual. Tá? Mas eu creio que atualmente a gente tem que pensar seriamente na formação dos jovens, das crianças e dos jovens. Né? A gente, como foi falado aqui, nós temos que formar pessoas para a vida. Na universidade, nós estamos formando pessoas para a profissão. Nas escolas, a gente forma crianças, eu nunca dei aula em escola, mas se formam crianças para ter uma profissão, é muito direcionado para isso. E na verdade não se forma ninguém para a vida e para as relações entre as pessoas. Então, eu acho assim que eu falei, né, algumas coisas, não dei resposta para muita coisa, mas é muito importante sempre ouvi-los falar, porque a contribuição sempre é muito grande. Obrigada. Agora vamos passar pelas reações do público. Eu só queria acrescentar que num outro documentário desses que eu assisto muito, tem um exemplo de uma comunidade no Rio de Janeiro que criou sua própria moeda também, de troca. Não sei exatamente como se chama o bairro, mas era um bairro pobre e melhorou a situação deles. Só me apresentando, sou Ana. Eu sou técnico no Centro de Ecologia, formação semelhante à do Terezinho, só que eu sou biólogo, mestre em Ecologia, e o doutorado
em fisiologia ambiental fora, né? Achei legal a contribuição, tá? O filme, agora, aspectos, ele é longo, né? Porque o tema é complexo, a abordagem que ele propõe, né? E a contribuição da Terezinha salientando alguns pontos. Eu queria só colocar assim, para contribuir para o debate, né? Assim, primeiro assim, o timing, né? Eu fui ontem numa atividade, talvez não falei para ontem a Miguel, que participou do Ocupa-Link, e eu falo do que no timing. É que eu acho que se esse filme eu vi há 2 anos atrás, eu questionei por que o Brasil não está ali como exemplo, né? E o exemplo que a gente vê no Brasil é um exemplo dramático para mim, né? De ver a Dilma no meio daquela conferência, né? E a gente vê hoje que esse Brasil, que há uns 2 anos atrás podia estar ali presente e participando e mostrando, ele foi podado. A gente sabe que, e eu acho que talvez não seja um ato falho, a gente não retrocedeu para o século XX. Então, querendo que a gente retroceda para o século XIX. Né? Porque as propostas que esse governo interino, que assumiu como permanente, ele quer, literalmente, já tomar as primeiras providências, pagando a fatura, né, de quem colocou no local, é exatamente o que? Integrar o pré-sal. E que, se o pré-sal for colocado do jeito que está, vai simplesmente fazer tudo que está ali e ampliar, né? Então, assim, eu não quero trazer toda essa polêmica de abordagens, mas eu digo assim que isso é traumatizante, porque a gente vê essas coisas assim. Eu olhei assim, porque a Índia apresentar essa coisa. Eu lembro daquele ditado que fala: triste do México, tão perto dos Estados Unidos, tão longe de Deus. Eu acho que a gente está um pouquinho só mais pertinho, mais distante dos Estados Unidos, mas não tanto a ponto da segurança da Índia. Não? Por isso que a nossa democracia foi abusada, pelo menos não sei até quando. E para contribuir, assim, em relação a isso, e tocando mais no aspecto do filme, eu diria assim que, entre outras coisas, eu fico triste também de ver, por exemplo, que na nossa cidade de Porto Alegre, que teve momentos, alguns anos atrás, na década de 80, de instrumentos de financiamento, com um grande propósito por uma administração em 84, esse banco nem sei mais, né, um banco de fomento público, né, nem sei mais desse banco. Né. Outra coisa, na atual legislatura, a Câmara de Vereadores foi proposta, foi colocada em discussão uma proposta de fazer pequenas áreas nas calçadas para que se ocupasse, em vez de botar no carro, fazer um assento, pessoas pudessem sentar, até pudessem cultivar plantas ali, como aqueles exemplos. A Câmara simplesmente, sem discussão nenhuma, impediu. Quer dizer, não é nem a questão hoje de a gente tentar ter algumas alternativas por fora. Elas são impedidas. O poder público impede. Eu fico pensando que hoje as praças públicas no espaço poderiam ser hortas comunitárias. As pessoas que têm o cartão esse do Bolsa Família poderiam ir lá, funcionários públicos, pessoal sem tetos, por exemplo, receber e trabalhar ali e produzir o seu próprio alimento. Né? E o pessoal do Bolsa Família poderia ter direito de retirar uma quantidade, mostrando o cartão de graça. Né? A prefeitura tem que capacitar essa coisa. Não tem algum interesse. Então, assim, é legal de ver essas ideias. Mas até o espaço para fazer isso, às vezes, é boicotado pelo poder público. Né? E
queria só levar uma outra coisa. Esses dias um colega lá do Centro de Ecologia, eu comentei com ele. A gente se encanta, eu digo assim, até na estrutura acadêmica, a gente vê todos os docentes têm que ser a mesma coisa, a produtividade de todo mundo tem que ser igual. Na natureza não existe iguais. A gente se encanta quando vai numa floresta e vê uma orquídea maravilhosa. Ah, que lindo! Sem a figueira, sobre a outra planta que não é tão bonita, sustentando a orquídea, não vai ter essa beleza. Então a gente precisa de coisas, diversidade, entende? Não vai ter uma floresta só de orquídeas, e nem só de outras árvores. Então, isso a gente não vê na sociedade, a gente quer que todo mundo seja igual. Inclusive a questão do filme que me chamou a atenção. Se diz assim, sempre se pensa, qual meio de transporte vai me levar mais rápido? Nem sempre mais rápido vai ser legal. Pensa bem, tudo na vida, tem muitas coisas que nos exigem ser rápido, tem outras coisas que nos exigem ser lento. Ah, se tu for rápido demais, né, tu toma um pé no, né? Então, sabe, a gente vive um contraditório. Para algumas coisas tem que ser muito rápido, para outras muito lento, devagar, né? Respeitando o parceiro, né? Isso é um estresse fenomenal, então eu digo assim, cara, nem sempre ficam te vendendo coisa, tudo, eficiência é ser rápido, não é, nem sempre, não atende sempre os interesses da sociedade. Desculpe, seu nome. Obrigada. Agora. Boa tarde, eu sou Marina. Eu pensei em falar algumas coisas, mas vou só enganchar um pouco na fala do colega, que a minha perspectiva, a minha compreensão do documentário foi muito mais um estímulo a construções independentes e autônomas do que pensar a Câmara não aceitou, a Câmara não vai aceitar. Nos casos apresentados pelo documentário, eram todas cidades pequenas, exceto São Francisco, se eu não me engano. Então realmente São Francisco seria uma coisa exemplar. E todos os restos eram pequenos, e realmente a administração de cidades pequenas, vilas pequenas, o exemplo da Índia é incrível, mas era uma vila minúscula, não diminuindo, mas mostrando qual que é a proposta. A proposta são coisas, grupos menores. Se tu leva um ano para fazer relações com aquela comunidade, que nem a professora relatou, imagina quanto tempo tu vai fazer para criar um sentimento de união dentro de uma comunidade que não tem esse sentimento de união. Então, eu tenho a impressão que o documentário ele estimula muito mais a uma construção autônoma, local e pequena e independente. Né? Todas as palavras que der para juntar. E não de pensar que estão vendendo pré-sal, porque vão vender o pré-sal. Se tiver no Estado vai ser ruim, se tiver privatizado vai ser ruim. Porque são os interesses. Então, nós temos construções mais independentes. E muito bom o documentário, achei a abordagem legal, porque não é tanto só na crítica, né? Esse é um documentário para quem já está consciente da crise ambiental, porque ele não entra nesse mérito. Por isso tem um primeiro filme. Sim, mas não, acho legal isso é bom porque às vezes fica repetindo e a gente quer ver mais soluções, e ele traz esse tom de esperança. Sim, não mostra nenhum país da América Latina, mas eu acho que é uma questão do que o pessoal do documentário conseguiu fazer. Eles ficaram dentro de um círculo, mas mostraram que existem essas possibilidades. E realmente o questionamento que me vem e que eu gosto de construir, que tem tudo a ver com a educação ambiental, é como traduzir isso para cá. Como traduzir culturalmente o Brasil. O que a gente pode fazer? Porque, tá, legal, a galera anda de bicicleta, mas qualquer um sabe que aqui no verão de Porto Alegre tu não vai querer sair de bicicleta. Tu não quer, porque nem tem que desmaia, na verdade. Eu desmaiei, inclusive, nos verões passados, estava andando de bicicleta e caí no meio da rua, porque estava quente. Então, como que a gente constrói? O que a gente vai poder construir? Numa cidade como Santa Maria, que só tem lomba, tu não vai andar de bicicleta. Eu não quero tirar, né, desestimular, eu quero construir para a nossa realidade. O que a gente faz? Então, esse eu acho que é o questionamento interessante. Claro, esse documentário é bastante eurocêntrico, eu estava esperando alguém dizer isso, que mostra também que precisa de investimento pesadão para implementar umas soluções que eles propõem. Entretanto,
Bom, outro filme, no Brasil existem algumas iniciativas assim que não custa nada, inclusive porque são os mais pobres que sofrem mais dessas situações, às vezes, frequentemente, e daí vão atrás de organização alternativa para dar uma paliativa, assim, tipo... Sim. Uma coisa interessante, realmente é eurocêntrico e se tu for ver a quantidade de viagens que eles fazem, quem que vai conseguir realmente fazer um documentário com esse... Deve ter sido enorme o custo do documentário, então os países subdesenvolvidos ficam sempre à mercê dos conhecimentos que são desenvolvidos nos países desenvolvidos. Mas a gente tem que tentar não copiar e aprender a criar nosso próprio sistema para o nosso próprio povo a partir dos estudos que foram feitos. E realmente, eu estava ontem, fui naquela ocupação do Lanceiros Negros e estava conversando com o pessoal de lá e notando como algumas ocupações acontecem, as pessoas que necessitam de uma moradia vão lá, ocupam espaço, mas pedem ajuda de movimentos sociais mais organizados. É uma espécie de redistribuição do privilégio. Então alguém tem o privilégio de estudar, tem o privilégio de morar, de dormir, de investir sua vida no movimento social, para daí pegar e distribuir, entregar esse privilégio para uma pessoa que não tem essas condições, através de ensinar como que se organiza, como que se articula, como que se cria. Eu só diria que não é eurocêntrico, porque a América não está os Estados Unidos é um extrato, é o hemisfério norte. É, exato. Não, eu falei errado mesmo. É um documentário focado nas soluções do norte, pelos problemas do norte. Está vendo diálogo norte-sul. Então, meu nome é Santiago, faço engenharia ambiental. Só para saber quem é que faz engenharia aqui, pode levantar a mão. Então, achei que foi muito bom. Eu não consegui ver desde o começo, a parte que eu vi. Daí, acho que ele traz muito, né? Essa crise ambiental, blá blá. E para mim, eu acho que a gente não pode falar da questão ambiental sem falar de política. Esse é o primeiro passo. Senão, porque eu digo isso porque hoje existe essa foco, né? A tentativa de focar a questão ambiental dentro das soluções tecnocráticas, tal, que é uma grande baboseira, assim, né? Porque isso, uma baboseira porque, na verdade, é útil, né? Porque acaba cobertando o ponto que a gente tem aqui mesmo, que é sobre esse sistema político que a gente vive. Coisas que a gente tem que tentar subverter, e tudo aquilo ali que mostra é o aprofundamento da democracia, né? Hoje a democracia que é nos colocada é sempre a democracia que ela é resumida em competições, vai ser muito grande. E acho que a gente tem que fazer a grande luta, né, que é o desafio da educação ambiental, o fato de a gente tentar fazer essa aproximação ao ambiente, retornar, tomar a identidade e o sentimento de pertencimento que a gente tem que ter em relação ao nosso ambiente. Uma coisa que eu sempre falo, que é muito mais fácil de dominar, oprimir um povo se ele não tiver nenhuma identidade ambiental, se não tiver identidade onde ele está, né? E daí ele se torna um povo desenvolvido no seu ambiente, né?
Então a democracia, ela é central assim, nesse sentido. A democracia que eu digo participativa, que está interessada em que está fundamentada dentro da participação popular, onde as pessoas realmente tomem as decisões de maneira mais direta e tal. E isso pressupõe organização, isso pressupõe atividade política e tal. E, enfim, acho que é mais ou menos isso assim, que a gente tem que ir dentro dessa fala, assim, da questão. Se organiza num país gigantesco, diferente, que a gente nunca, na verdade, se uniu efetivamente, né? São grandes populações espalhadas em vários polos muito financeiros, né? Há pouco tempo atrás, agora essa semana, 2 semanas atrás, resolveram fazer sei lá, como é que chama? Um reembolso se você vai de bicicleta para o trabalho. E as pessoas comemoram isso como se fosse algo legal. Assim, nossa, que máximo, então vai. Gente, talvez uma política que faça a empresa ter um vestiário já em lugar de guardar bicicleta. Que era o que eu vivia lá, eu morava 8 km do trabalho, queria de bicicleta, não tinha onde deixar, porque eu não sabia se ia estar amarrado no poste quando eu saísse e não ter como trocar de roupa, né? Na hora que eu tivesse que começar a trabalhar, assim. Então, mas é o dinheiro que eu gastaria de subsídio para o ônibus que vai retornar e como é que eu vou controlar isso e uma burocracia que gera um grupo que vai ser beneficiado. Quem realmente precisa não vai conseguir, porque eu moro a 30 km do trabalho, de Santo André e uma hora da serra e por aí vai, assim. Então, se a gente ficar dependendo de políticas públicas, assim, algumas são bem pensadas, são bem implementadas, são discutidas, mas em geral são políticas feitas para agradar em época eleitoral, enfim. Então, esse exemplo da bicicleta eu acho muito claro, né, de como não responde muito ao que a população precisa. Eu acho que o filme deixa isso bem claro, precisa de uma outra estruturação social para esse negócio funcionar. E aí a pergunta, né, dentro da educação ambiental, que não é a minha área, como é que a gente transforma essa imagem, essa representação cultural de que não é o ecochato, o hippie que vive na vila plantando para comer, que isso é financeiramente viável, isso gera lucro, isso tem avanço tecnológico imenso embutido nisso, não é só carro de Fórmula 1 que traz tecnologia. Assim. Então, como é que faz um pouco pensando nessa representação social, como trabalhar isso dentro da educação ambiental? Eu fiquei surpresa que ninguém comentou, porque no filme tem várias vezes essa ideia que a gente tem que parar de crescer economicamente e tal. E que o decrescimento é percebido como uma coisa a menos. Talvez alguém queria fazer um comentário sobre isso, porque na Europa é uma coisa, porque eu sou de lá, daí eu posso falar disso. Não sei como é nos Estados Unidos, outros países mais ricos, ou que tocaram mais essa fronteira ambiental nos países deles. Que aqui no Brasil vão ter alguns pontos onde está tocado, mas vários pontos onde tem muita folga ainda, de estragar tudo. E daí queria saber, não sei, a reação de alguém a respeito. Vocês acham isso viável? E me chamou a atenção essa questão, mas como eu estava alongando demais e falando muita coisa, eu achei por melhor não se estender. Mas eu achei interessante porque hoje de manhã, quando eu cheguei na OIRES, a primeira coisa que eu faço é abrir o computador e ver as mensagens no e-mail. Aí, volta e meia, tem uma mensagem falando de alguém que comentou alguma coisa no Facebook, e aí tu vai ver o que é, né?
E eu venho falando exatamente sobre essas questões, entende? De alguém fazendo um comentário, a economia está crescendo, que bom, vai tomar o crescimento da economia. Eu fico sempre pensando assim, poxa, a questão não é se a economia cresce ou não cresce. Lógico, para haver melhora de condições, a economia tem que crescer. O problema é a questão da repartição de recursos. Né? Isso é a questão. O que se tem que pensar é que o mundo já tem riqueza suficiente. Né? Ela tem até demais. Em relação a alguma coisa que foi comentada ali, eu recomendo, tem um livro muito bom, Tim Flannery. Esse cara é um pesquisador australiano, né? E o nome do livro é Os Senhores do Clima. Ele aborda, diz assim que nós estamos, a humanidade atualmente, ela está consumindo em recursos de carbono fossilizado, né? Anos de energia solar fossilizada. Vamos dizer que a cada ano a gente consome algumas centenas de anos, dezenas de anos de energia solar fossilizada. Ora, então, eu até fico pensando, tem várias alternativas pequenas para botar geradores eólicos, placas solares, tem um projeto aqui do vereador aqui que propõe botar células fotovoltaicas, né? Mas mesmo assim, tem um limite para isso. Não tem capacidade para a gente captar, porque a principal fonte de radiação, né, de energia para o planeta é o Sol. Entende? Tem uma constante solar que diz que tem uma quantidade de energia que chega no topo da atmosfera. Então, sim, não tem como, entende? Então, você não é imaginando que todo mundo vai ter o estilo de consumo de uma família norte-americana no mundo inteiro. Não tem. Entendeu? Só que o problema é que os caras não vivem de tal maneira. Por isso, assim, eu acho que aí eu vou questionar duas coisas. O que me preocupa em relação a certas coisas, assim, tudo bem, eu concordo com a máxima, né, em relação a essas questões. Também eu participei da Gabon e a máxima é pensar globalmente, agir localmente. Está correto, mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar globalmente para resolver globalmente. Não adianta. As pequenas comunidades sozinhas, isoladamente, não vão resolver o problema do aquecimento global se os principais detentores da economia mundial, dos bancos, coisas, eles mexem com as lógicas da economia mundial e que fazem o aquecimento global. As pequenas comunidades só vão sofrer. Outra coisa, a questão das políticas públicas, elas têm que ser fomentadas e tem que ter governos, né, indutores, estados indutores das políticas públicas, porque, né, algumas alternativas, óbvio, podem ser prestadas individualmente. Agora, por exemplo, eu posso me abster, não precisar de usar uma política pública, né, e ter minhas alternativas autônomas de resolver determinados problemas, mas tem uma quantidade enorme de pessoas, né, um contingente, ainda mais no Brasil, enorme, que só consegue acesso a determinados bens e serviços, inclusive frequentar a universidade, através de políticas públicas. E se a gente não for defender que o Estado e os governos sejam indutores de políticas públicas, nós vamos estar condenando não só essas pessoas a uma sociedade extremamente desigual e que não resolve seus próprios problemas. Não? Porque ela não consegue ser. Ela cria problemas ao proporcionar, por exemplo, recursos apenas para um setor da sociedade. Tá, para não passar muito do horário, vamos pegar a última pergunta agora. Se alguém quer fazer a intervenção. Não. Alguém discorda? Por favor, discorde. Discordo do quê?
Não, eu acho ruim uma coisa do filme, muito utópico, muito... Ah, não sei. Não? Tá, legal. Ok, então obrigada a todos por ficar aqui, participar e tal. Espero vocês segunda-feira. E se vocês não conseguem, talvez a gente se encontrar de novo no centro durante o dia 19 de outubro. Vai ter o início do ciclo que vai voltar depois desse terceiro filme que a gente vai assistir segundo. Vocês podem achar no Facebook, na página Festival Cinema e o Ambiente, as informações sobre as próximas datas, ou se vocês tiverem a sorte de enxergar um cartaz, vocês também vão ver todas essas informações sobre as próximas sessões. Obrigada.